Abram, irmãos, vossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, dando continuidade à exposição que estou fazendo aos Coríntios, da epístola aos Coríntios. Todos encontraram? Diz assim, a palavra de Deus. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Oremos a Deus. Santíssimo Deus, eterno, majestoso, glorioso e excelso Pai, te peço em nome de Jesus, perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, também obrigado por ter lido a tua palavra, por ter ouvido mais uma vez a tua voz. Deus, peço também em nome de Jesus que o Senhor ilumine a minha mente, me faça ter uma compreensão correta dessa perícope, e que eu venha, Deus, fazer a exposição da mesma com fidelidade. Abra cada mente que aqui está, cada mente, Deus, que vai ouvir a exposição desta perícope, para que entendam, e assim, Deus, aqueles que servem ao Senhor, venham crescerem na graça e no conhecimento. Os que ainda não servem, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus, como já falei para os irmãos, mais um domingo aqui para cultuarmos ao nosso Deus. Irmãos, vocês que acompanharam no último domingo o início da exposição que estou fazendo dessa epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, os irmãos lembram que no último domingo eu expus exatamente a perícope que vai falar sobre Paulo apresentando-se à igreja, e depois Paulo, ele sendo grato a Deus pela salvação dos irmãos que
se encontravam ali na igreja de Corinto e tinham se convertidos. Portanto, Paulo também tratou do assunto de que todos os dons espirituais tinha naquela igreja, e era uma marca, ou na verdade, um testemunho de Cristo. Paulo também falou, no versículo 9, que Deus era fiel, ou é fiel, Deus é fiel, e Deus há de nos guardar, Deus há de nos guardar até os últimos instantes de nossas vidas aqui na terra. Até porque foi Deus que nos chamou. Portanto, irmãos, o versículo 10, ou a partir do versículo 10, Paulo vai tratar exatamente de divisões que estavam acontecendo na igreja em Corinto. Rachas, partidarismo, e nós sabemos, tanto pelo que está escrito na palavra de Deus, como também pela experiência própria, o quanto o partidarismo, o quanto divisões é prejudicial à igreja de Deus. Na verdade, seja lá onde for, aonde houver divisão, a gente sabe que não vai haver comunhão, não vai ter como se desenvolver um trabalho bom, exatamente porque cada um pensa de uma forma. E como tenho dito aos irmãos, nós podemos pensarmos de coisas que não estão relacionadas às Escrituras, e principalmente ao que os estudiosos das Escrituras, os teólogos, eles classificam de pilares do cristianismo. Nós não podemos termos ideias diferentes, não. A gente pode até pensar, um exemplo, em certas coisas que são secundárias, que estão em segundo plano, de uma forma diferente de outro irmão. Mas mesmo assim, isso não pode causar de maneira alguma divisão dentro da igreja. Gilberto, baixa um pouco o retorno, por favor. Isso não pode causar de maneira alguma divisão dentro da igreja. Porque se isso acontecer, a gente vai sermos testemunhas oculares, iremos sermos testemunhas vivas de quanto isso é prejudicial ao desenvolvimento da igreja. Versículo 10 do capítulo 1 diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Irmãos, a gente vai, no decorrer da exposição dessa perícope, nós iremos entender o que é que estava acontecendo em Corinto. De imediato, eu digo aos irmãos que Paulo, ele suplica, essa palavra suplicar, ela tem um sentido de rogar, ela também significa implorar, um pedido de imploração, de implorar. E Paulo assim pede aos irmãos
que todos eles concordem uns com os outros. Naquilo que falam, para que não houvesse, para que não haja divisão entre vocês. Antes que estejam todos unidos num só pensamento e num só parecer. A gente vai perceber que essa igreja em Corinto, existia divisões nela, exatamente por conta de algumas pessoas que tinham, ou que congregavam nessa igreja, e que decidiram terem para si preferência por pessoas, e esqueceram o que a palavra de Deus ensina. Irmãos, ao que parece, de acordo com o versículo a partir do versículo 13 que diz, versículo 13 do capítulo 1, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. A partir desse versículo 13, dá para nós entendermos o seguinte. Ao que parece, uma das divisões da igreja ali, ou se não a principal divisão, era exatamente a questão de algumas pessoas, e não eram poucas as pessoas que faziam parte da igreja em Corinto, elas, por terem sido batizadas por uma pessoa, elas terem a preferência por aquela pessoa. Eu já disse aos irmãos, conversando, que lá na época do Antigo Testamento ainda, ou na época intertestamentário, ou seja, naquele período entre Malaquias e Mateus, ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o batismo era uma prática comum entre as religiões. E o batismo era algo que as religiões da época, elas tinham um grande apreço por ele. E, portanto, quando, eu já falei sobre isso aqui pregando, e também na congregação da Torre, e, portanto, quando João Batista ele veio batizando, ele não trouxe nenhuma novidade. A única novidade que João trouxe foi exatamente que ele batizava em nome de Cristo. E aquelas pessoas que ouviam a pregação de João Batista e convertiam-se e arrependiam-se de seus pecados e se convertiam a Cristo, passavam a seguir. Mas o batismo em si era algo que já acontecia era algo que era praticado por muitas religiões da época. Isso é até algo para nós aprendermos, até porque existe um segmento religioso aqui, que não tem parte com Deus, que aqui é conhecido como os discípulos, que eles creem que a salvação ela acontece após o batismo. Isso é uma heresia diabólica. Por quê? Porque a salvação é algo que Deus ele concede-nos, ou concede a cada ser humano pela graça. Ele concede pela graça dele, pelo favor imerecido dele, e portanto cabe a cada ser humano querer receber a salvação. Se não quiserem, irão ser condenados. No entanto, se quiserem, irão serem salvos. O batismo é só um rito externo
do que já aconteceu internamente para com aqueles que se converteram a Cristo. E, portanto, o batismo era uma coisa praticada pelas religiões antes mesmo do Novo Testamento. E religiões pagãs também. E, portanto, os coríntios, eles tinham um grande apreço pelo batismo. E, como eu já falei aqui na introdução, quando iniciei domingo passado a exposição da epístola aos Coríntios, que essa igreja de Coríntios, ela foi iniciada pelo apóstolo São Paulo, ou seja, ela foi implantada pelo apóstolo Paulo. E após Paulo, ele passar um certo tempo aqui, e iniciar essa igreja, quem sucedeu Paulo em Corinto foi exatamente Apolo. Os irmãos podem abrir, se assim desejarem, Atos capítulo 18, e nós iremos ler o capítulo 18, e depois irei ler o versículo 1 do capítulo 19, iremos ver Apolo aqui em Coríntios, capítulo 18, versículo 24. Atos capítulo 18, a partir do versículo 24, diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, ou seja, um judeu que nasceu em Alexandria, Alexandria era uma cidade do Egito, capital do Egito, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Versículo 1 do capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos. Ou seja, Apolo foi exatamente a pessoa que substituiu Paulo na igreja em Corinto como pastor. Nada. Irmãos, e Apolo, ao substituir o apóstolo São Paulo, como a gente vai ver no capítulo, a partir do versículo 13, as pessoas que Paulo batizou, que não foram muitas, Apolo deve ter batizado outras pessoas lá. A gente não vai ver escrito nas Escrituras Sagradas que Pedro, ele teve alguma passagem, ou ele passou algum tempo na igreja em Corinto. A gente não vai ver escrito isso. Todavia, foi escrito pelo apóstolo São Paulo que algumas pessoas aqui, ou Paulo cita também, quando Paulo fala, eu sou de Paulo, versículo 11 diz, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Como disse aos irmãos,
não existe menção na Bíblia, nem nas epístolas, nem no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, de que Pedro tinha passado um tempo na igreja em Corinto. Todavia, há essa menção do apóstolo São Paulo, de que as pessoas ali, eles tinham essa preferência ali por Pedro. Irmãos, e por conta disso, e também de outras coisas, porque o apóstolo São Paulo vai chamar aquela igreja de Corinto de uma igreja que é carnal, de pessoas que, por mais que tivessem os dons espirituais, eles eram ainda carnais, ou pelo menos uma boa parte dela. E uma das coisas que acontecia era exatamente essa divisão. Imagina só, dentro de uma igreja, algumas pessoas dizem: não, eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo. Outras pessoas olham e dizem: não, eu prefiro Apolo. Outras pessoas olham e dizem: não, eu prefiro Pedro. Aí outras olham e dizem: não, já nós preferimos Cristo. Irmãos, como é que uma igreja desse jeito, ela pode estar em comunhão com Cristo, se ela vive em divisões? A palavra divisões aqui, ela tem um sentido de rasgo. De rasgo. A palavra aqui no original, o significado é rasgo. Ou seja, a igreja estava completamente dividida, exatamente por conta de pessoas que tinham preferências por pessoas diferentes. E o que é que Paulo nos diz? Irmãos, versículo 10, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo suplica aos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, que eles tenham um só pensamento, que eles tenham um só parecer, e que não haja essa divisão entre eles. Irmãos, e o que isso nos ensina? Isso é um exemplo para nós, que independentemente dos pensamentos diversos que nós temos, cada um aqui tem um pensamento diverso para determinadas coisas, cada pessoa que aqui está, gosta de um tipo de comida diferente, se veste de forma diferente, com roupas, com cores diferentes, e isso se expande para muitas e muitas coisas nossas. Entretanto, quando nós falamos em relação ao que a Bíblia Sagrada nos ensina, nós temos que pensarmos de igual modo. A igreja, irmãos, não pode existir divisões dentro dela. Ah, eu gosto de Romualdo. Ah, eu gosto de A, gosto de B. Ah, eu não gosto de pregação de A, não gosto de pregação de B. Vocês não devem gostar de pregação nem de mim, pregada por a minha pessoa,
nem por ninguém, se não for bíblica. Se não estiver de acordo com o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, a gente tem que aceitar, gostar e amar. Porque a palavra de Deus, ela está ensinando a nós. Irmãos, uma coisa que é prejudicial também na igreja e que causa divisões é quando nós não somos unidos para fazermos a obra de Deus. Eu sei que o contexto aqui de Coríntio era um contexto totalmente diferente do que eu vou citar agora. Até porque agora eu estou fazendo a aplicação desse versículo primeiro, ou versículo 10. Quando a Bíblia diz que nós temos que termos um só pensamento, nós temos que estarmos unidos pela causa de Cristo ou pela obra de Deus. Independentemente de nós termos pensamentos diferentes, independentemente de cargos que nós possamos termos diferentes ou não termos, independentemente até mesmo de uma discórdia que a pessoa possa ter de alguém da igreja, nós temos, irmãos, que nos unirmos para fazer a obra de Deus. Como alguém já disse, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Porque o que nos une é Cristo. O que nos separa são coisas, ou que assim faz com que nós venhamos discordarmos, são coisas que são secundárias. Não são coisas que são primordiais, que estão em primeiro lugar, não. Quem está em primeiro lugar em nossas vidas é a pessoa de Cristo. Portanto, independentemente de qualquer coisa, nós temos que nos unirmos pela causa de Cristo, ou pelo Evangelho de Cristo. Temos que nos unirmos. Não pode haver, irmãos, de maneira alguma, divisões dentro da igreja. Se houver alguma discórdia, o melhor que tem a se fazer é sentar, conversar e procurar resolver. E não criar partidos dentro da igreja. Porque se isso acontecer, pode ter certeza que a igreja, semelhantemente à igreja em Corinto, ela vai começar a perder a comunhão com Deus e se afastar dos caminhos do Senhor. Quantas e quantas vezes eu presenciei dentro da igreja divisões. Pessoas pensando de uma forma, outras pensando de outra. E quando a gente vai correlacionar ou comparar aquilo que elas estão pensando, sabe o que é que nós percebemos de imediato? É que essas pessoas não se importam com o que Deus diz. Pessoas que pensam em si mesmas. Pessoas que buscam seus próprios interesses, sua própria autopromoção. Pessoas que deveriam estarem preocupadas em praticar a palavra de Deus e em obedecer ao que a palavra de Deus ensina em relação a dar continuidade à obra de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, que enquanto estava falando, o Espírito Santo me fez lembrar
versículo 11 do capítulo 10, ou versículo 10 do capítulo 1. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Irmãos, sabe o que Deus ele me fez lembrar enquanto eu estava expondo o versículo 10? É que Paulo ele foi informado por alguns da casa de Cloe, por algumas pessoas da casa de Cloe, de que havia divisões na igreja de Corinto. Vocês acreditam que já aconteceu, tanto na outra igreja que eu passei, como também na congregacional, aonde pessoas estavam agindo de uma forma errada dentro da igreja, com fofoca para aqui, fofoca para lá, com disse-me-disse, e pessoas caladas, pessoas escutando aquilo ali, percebendo que era errado, mas se é de procurar o líder da igreja e comunicar o que estava acontecendo para que a igreja não seja prejudicada, para que a obra de Deus não seja prejudicada. E se for necessário punir alguém, que seja punido, porque assim a Bíblia nos ensina. E vocês acreditam que tanto na igreja que eu fazia parte, como na congregacional que faço parte hoje, algumas pessoas escutaram isso e ficaram quietos, e acharam que, segura Maria aí, e acharam que era correto ficar quieto, não dizer nada, porque se dissesse estava ali criando contenda. É porque, irmãos, muitas pessoas até hoje têm uma imagem de ser cristão, de Jesus. Um exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração, as pessoas interpretam, e eu já pensei assim também, mas eu era novo convertido. Isso eu era bem novo convertido. Isso era coisa de menos de um ano, eu pensava isso. Que o ser manso de Jesus e o manso que as Escrituras ensinam era uma mistura de covarde com medroso. Era uma mistura de covarde com medroso. E tem muita gente que é covarde e medroso e pensa que isso era o que Jesus era, e não era. Para vocês terem uma ideia, o que a gente diz hoje, o que algumas pessoas que hoje a gente tem como corajosos, como homens de Deus, dizem na internet, Jesus chegava na cara dos caras e dizia: você é uma cobra, vocês são cobras, vocês não têm parte com Deus, por isso que vocês não me obedecem. Jesus dizia na cara das pessoas. Tem pessoas que são covardes, e cuidado com covardes, porque em si já é pecado, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Se eu puder fazer o bem e não fizer, eu já estou pecando. E tem muitas pessoas que são covardes e medrosas, e pensam que, não, eu sou parecido com Jesus. Não, mas não é mesmo. A Bíblia diz que os covardes, Deus diz que os covardes e os medrosos voltem. Naquela questão, naquela batalha de Gideão, diga a eles que voltem. Vá só os corajosos, aqueles que confiam em Deus.
E tem pessoas, irmãos, que na verdade são covardes e têm medo de darem a cara a bater, porque a verdade é essa. É dar a cara a bater pela causa de Cristo. Dizer, está acontecendo isso assim, assim, assado. E se necessitar, diga que fui eu, Romualdo, que vi, que ouvi e provo. E isso tem que ser disciplinado, isso tem que ser tratado. Olha o que Clói, ou as pessoas da casa de Clói fizeram. Com isso, quero dizer que meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clói, de que há divisões entre vocês. Paulo diz, por quem foi informado, por alguns da casa de Clói. Agora, cá para nós, se esses homens não tivessem, se essas pessoas, que a gente não sabe se é homem ou mulher, não tivessem informado a Paulo sobre a divisão que havia na igreja, como é que isso tinha ficado? Se desse uma de esses falsos imitadores de Cristo, que pensam, porque são covardes, Cristo era covarde. Cristo não era, não. Cristo chegava e denunciava o pecado na cara. Foi por isso que Cristo foi crucificado. Agora imagina se Cristo visse isso aqui, se essas pessoas vissem essa divisão e não comunicassem a Paulo. Eu acredito que Deus, Ele tinha comunicado a Paulo de outra forma, ou por revelação, ou por outras pessoas, mas Deus tinha comunicado. Mas aquelas pessoas tinham pecado contra Deus. Irmãos, e quantas pessoas falam, rapaz, eu não vou falar isso para fulano, porque isso vai prejudicar, eu não vou falar para não dizer que é fofoca, na verdade não quer falar, porque não quer dar a cara a bater, e acaba prejudicando a igreja, Aconteceu uma coisa, quando eu estava para assumir essa igreja aqui da Torre, alguns irmãos aqui não estavam, e uma pessoa que congregava conosco lá na Torre, ele tentou fazer um motim, ou seja, tentou fazer um grupo para não aceitar eu como dirigente. Essa pessoa é da Torre, não mora na Torre, mora para o lado de Campina, e nisso essa pessoa procurou algumas pessoas, e uma das pessoas foi Gilberto. E um dia, eu pregando na igreja da Torre, numa quarta-feira, sem saber de nada, de absolutamente nada, porque essa pessoa só vivia na minha casa, essa pessoa que fez isso só vivia na minha casa, eu disse que eu nunca passei por tanta decepção, e fiquei tão triste, nem quando eu era do mundo, como na igreja, com pessoas, isso eu pregando, explicando e aplicando o texto, com pessoas que eu pensava que eram amigos, pessoas que tive contato, tive como amigos, quando pude ajudar, ajudei, pensei que eram amigos mesmo, e quando menos esperei, foram pessoas que me fizeram sofrer, me entristecer, e em alguns momentos até chorei, e isso nunca tinha acontecido quando eu era do mundo, pelo incrível que pareça. Encontrei mais peça ruim na igreja, isso parece uma brincadeira, que eu tive contato de me relacionar, de ter amizade, eu encontrei mais peça ruim, mais pessoas ruins, falsas, dentro da igreja, não só na congregacional, mas também quando eu era da Assembleia, do que propriamente quando eu era do mundo, que eu me relacionei. Não vou dizer queima eles não, né? Mas se eles não se arrependerem, o fogo eterno está preparado. Nisso, quando eu acabei de pregar, entrei no carro, o Gilberto falou, Romo, vai devagarzinho, bem devagarzinho até Riachão, que eu vou te contar uma coisa que está acontecendo. Gilberto, quando contou, eu fiquei de queixo caído. Eu simplesmente não acreditava naquilo ali, se ele não tivesse me contado. De imediato, cheguei em casa,
Entrei em contato com Oséias, contei o caso a Oséias, Oséias não sabia, Oséias também condenou o ato, e o que eu disse de imediato foi o seguinte: eu não vou querer mais assumir a igreja da Torre, exatamente por conta disso. Inclusive, essa pessoa contou coisas a Gilberto, que se eu tivesse na época, é porque na época eu fiquei tão triste, que eu acabei não pensando. Mas eu poderia muito bem ter processado ele, porque ele contou histórias que são mentiras e são calúnias. E coisas que aconteceu dentro da igreja, e que ele tinha que ter prova daquilo ali, e ele não tinha. Eu sei que 2 dias depois, Oséias colocou essa pessoa, frente a frente. Essa pessoa, Oséias já tinha conversado com ele, essa pessoa pediu perdão, desculpa, e isso e aquilo, e continuou congregando na igreja. E eu tratei a pessoa bem. Até que depois ele saiu, foi morar para o lado de Campina, criou outras histórias, passou um tempo sem falar comigo, já está falando de novo. Mas são pessoas que não têm parte com Deus. Por que eu digo isso? Porque são pessoas que não se arrependem. São pessoas que não se importam com a causa de Cristo. São pessoas que não têm nenhum tipo de interesse com a obra de Deus. Pecam, erram, fazem coisas erradas, pedem perdão da boca para fora. Falsidade é uma das características principais e peculiar da pessoa. Agora, imagina só se Gilberto não tem contado isso. Essa pessoa que falou isso é um covarde, porque quando eu cheguei perto dele, ele pediu desculpa, disse que eu era um homem de Deus, que tinha interpretado a coisa errada. Na verdade, ele sabia que não tinha nada de errado, ele queria só que eu não assumisse. E Oséias já tinha me dito: Romualdo, ele tinha conversado comigo, que preferia uma pessoa que viesse de Campina, e não você aqui de Riachão. Mas ele não tinha dito nada disso não. Agora, se Gilberto não tivesse contado, essa pessoa possivelmente procurou outras pessoas na torre, que eu desconfio quem, só que as pessoas também não apoiaram, e ele ficou quieto. Irmãos, e quantas vezes pessoas já chegaram para mim e falaram: Romualdo, está acontecendo uma coisa assim, assim e assim. E eu não te contei porque isso ia causar confusão. Na verdade, confusão causa se você não contar. Por quê? Porque a igreja tem que ter lei, ela tem que ter ordem. Se eu cometer um pecado digno de escândalo, a primeira coisa que tem que acontecer, irmãos, é eu ser tirado da frente da igreja. É a primeira coisa que tem que acontecer. E também, claro, trazer alguém para assumir a igreja. Da mesma forma, qualquer pessoa errando tem que ser punida. Não pode não. Não pense que Jesus ser cristão é ser assim, ser cristão é assim. Eu vejo uma coisa errada, não vou falar não, porque eu sou crente e eu sou igual a Jesus. Mâncio é não. Você é covarde. Você se inclui nos covardes. Porque Jesus, se ele visse algo errado, ele de imediato, ele combatia aquilo ali. Ele confrontava. Então, irmãos, que a gente venha ter como exemplo também essas pessoas da casa de Clói. Está acontecendo alguma coisa que está prejudicando, ou pode prejudicar a igreja, ou pode prejudicar alguém, a gente tem que primeiramente orar a Deus, dizer: Deus, eu vou conversar com o presbítero, com alguém, porque isso aqui está errado, isso aqui tem que ter uma solução. Não pode haver isso na igreja. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clói de que há divisões entre vocês. Versículo 12.
Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Paulo faz uma pergunta a eles: acaso Cristo está dividido? Porque se um é de Pedro, um é de Paulo, outro é de Apolo, outros são de Apolo, outros são de Cristo, então Cristo está dividido. Paulo pergunta a eles: foi Paulo crucificado em favor de vocês, para alguém ser de Paulo? Mais uma pergunta: foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo novamente pergunta: vocês foram batizados em nome de Paulo? Versículo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Esse Crispo, irmãos, ele era o dirigente da sinagoga. Lá em Atos 18:8, fala que ele era o dirigente da sinagoga e converteu-se a Cristo. Versículo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo, irmãos, ele fala no versículo 17, que Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Portanto, o que é que nós aprendemos aqui? Uma coisa também quero explicar. Quando diz no final do versículo 17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Irmãos, Paulo diz que Cristo enviou para pregar o evangelho e não para batizar. O que é que Paulo estava ensinando-nos aqui? E ensinando a igreja de Corinto? Que o batismo tinha sua importância, sim. Agora, acima do batismo está a pregação do evangelho. Porque é pela pregação do evangelho, por meio da palavra, que as pessoas creem em Cristo. E isso não é com palavras de sabedoria humana. Ou seja, Paulo aqui estava também enfatizando, destacando a questão que os gregos, eles davam muita ênfase, muito destaque aos filósofos, aqueles bons oradores, pessoas que falavam extremamente bem, viviam diariamente debatendo em público. E Paulo, irmãos, ele diz que a pregação do evangelho não é com palavras humanas, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, mas com palavras de Deus. Portanto, aprendemos nessa perícope que divisão na igreja é prejudicial à igreja. Se nós realmente nos convertemos a Cristo, nós temos que orarmos a Deus
pedirmos a Ele, para que venhamos termos um só pensamento, e esse pensamento seja unânime em relação à obra de Deus, ao Evangelho, a propagarmos a palavra de Deus, a ensinarmos ao povo que ainda não conhece a Deus, a sua palavra, a palavra de Deus. Se vermos algo errado que possa prejudicar ou esteja prejudicando a igreja, a gente de imediato temos que orarmos a Deus e procurarmos ali o dirigente da igreja para que aquilo seja exposto e aquilo venha ter um fim. A gente não pode, irmãos, de maneira alguma, nem provocarmos divisões, e muito menos também nós podemos vermos o barco pegar fogo, como diz um adágio popular, um ditado popular, e nós ficarmos quietos, não. Porque se a gente fizer isso, a gente está sendo conivente com o pecado. Estamos sendo tolerantes para com o pecado. Estamos deixando a coisa acontecer, estamos ficando quietos. Portanto, que Deus, na pessoa bendita de Jesus, Ele venha dar-nos forças, dar-nos sabedoria, conhecimento da sua palavra, através do nosso esforço em lermos e procurarmos aprender e colocarmos também em prática. Fiquem de pé para orarmos ao